É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Mas se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Essa frase é do livro O Pequeno Príncipe. Eu sou Luiz Guarani e você está no Adversidades. Essa semana, depois de 5 meses, gente, eu fui visitar minha irmã. A gente ficou bem isoladinho para conseguir se ver sem tanta preocupação e seguir os protocolos de segurança. Gente, álcool, assim, é quase banho de álcool para tudo, né? Mas a gente se viu, matou um pouquinho das saudades. E eu me inspirei quando eu tava lá. Toda a decoração dela do escritório, da área dela de trabalho, é do Pequeno Príncipe. E, gente, é um dos meus livros favoritos. Eu sei que parece aquela coisa clichê de mim, sabe? Ai, eu quero a paz mundial. E qual é o seu livro favorito? O Pequeno Príncipe. Mas é lindo demais, gente. A gente não pode negar que aquela pessoinha era super sábia. E o quanto ela tem de ensinamentos pra gente. Não é à toa que várias frases vêm e voltam sempre na internet, né? E aí eu resolvi falar disso com vocês. Sobre julgamento. A gente tende a julgar a tudo e a todos o tempo inteiro, por mais que a gente se declare free de todos os preconceitos. Gente, ninguém é livre de todos os preconceitos. Aceitem que dói menos. Por mais que a gente tente aceitar as diferenças, a gente tem uma série de crenças e de limitações e de coisas que estão tão incutidas dentro da gente que a gente tende a julgar o que é certo e o que é errado. E dentro da crença de cada um, tudo pode acontecer, né, gente? O mais importante de tudo isso é a gente saber respeitar. Se aquilo não condiz com a nossa realidade, com as coisas que a gente acredita, com as coisas que a gente acha plausíveis e aceitáveis, tudo bem, a gente só tem que respeitar, gente. Mas esse não é exatamente o tema de hoje. A gente ainda vai falar sobre preconceito. Quando eu falar de um seriado chamado La Outra Mirada, já fica a dica, vocês já podem até assistir. O que a gente vai tentar assimilar nesse vídeo, e que é uma coisa que eu venho assimilando muito aos pouquinhos aqui, principalmente na quarentena, é se a gente consegue julgar realmente o que a gente faz de bom ou de ruim. Na semana passada, no Desafio 21 Dias da MMDC, eu falei um pouco sobre como a gente se encara no espelho, sobre como a gente tende a ver o que é negativo, e dei algumas dicas, 8 dicas para ser mais preciso, de como a gente gostar do que a gente vê, mesmo a gente sabendo que a gente não é perfeito. E aí, para hoje, eu resolvi fazer um exercício aqui com vocês. A gente tende a achar que a gente se conhece muito bem. Que a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer, qual é a melhor coisa pra gente, o que o nosso corpo aceita ou não aceita. E aí a gente começa a criar uma série de crenças limitantes que fazem com que a gente não alcance nossos objetivos. Pior, em cima dessas crenças a gente ainda se julga o tempo inteiro. E quando a gente se julga demais, a nossa tendência é se julgar não para nos enaltecer, e sim para nos colocar para baixo. E quando a gente descobre realmente como a gente gente consegue duas coisas. Primeiro, poder trabalhar na nossa aceitação. Segundo, ver o que a gente precisa mudar ou não. Isso é uma coisa que vem depois. Mas, para se conhecer, a gente precisa de uma análise profunda. Ou a gente pode fazer uma autoavaliação. Tem algumas técnicas que a gente pode fazer que elas são muito tranquilas, tipo, coloca no papel suas qualidades, seus defeitos e o que você quer mudar disso, ou o que você quer melhorar. Mas a gente não vai fazer nenhuma dessas. Existe um teste, que é um teste de forças de caráter. Um grupo de características, 24 para ser mais exatos, que são as nossas chamadas forças de caráter. Esse termo e essas características foram aí reunidas e definidas pelo Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. E ele afirma que dentre essas características, a gente tem de 5 a 7, vai depender um pouquinho do estudo, de quem está fazendo a análise, que elas são muito, muito visíveis na gente, que elas são muito expressivas dentro da gente, e as outras nem tanto. E aí é mais ou menos assim, a primeira é tipo, a top do top do top é muito você, e a 24ª é tipo, quase não tem em mim. E aí, quando a gente entende isso, a gente consegue entender melhor, primeiro, como a gente é, segundo, o que a gente tem facilidade para desenvolver. E neste momento da vida, onde a gente tem 500 informações, 500 coisas para fazer, muita coisa para aprender, muita coisa para realizar,
a gente tende, às vezes, a escolher as coisas de acordo com isso aqui, e sem se conhecer. É por isso que tem gente que às vezes está numa função que ele acha que ele é super apto para fazer, e aí cada vez que ele precisa desempenhar no trabalho, ele acaba tendo conflitos, ou não consegue fazer tão bem. Ou ela acha que para se relacionar ela tem que ser XYZ e aquilo não tem nada a ver com a personalidade dela. E aí ela acaba tendo conflitos e se sabotando. Pior, num caso de um desafio de 21 dias, de uma dieta, de um exercício, às vezes a gente quer fazer o que está na revista, já sabendo que aquilo não tem nada a ver com a gente. E é aí onde tudo começa a dar ruim. Se a gente reconhece as coisas que a gente tem mais latentes dentro da gente, fica fácil da gente saber para onde a gente pode direcionar os esforços, para que esses esforços não sejam tão gigantemente doridos. Então vale a pena vocês fazerem esse teste. Eu fiz do Instituto Feliciência, que é um instituto da Carla Furtado, uma das professoras da PUC. Eu descobri tudo isso fazendo um dos cursos da PUC, agora na quarentena. Vale super a pena. Bateu muito comigo. É um questionário um pouquinho longo, então façam quando vocês tiverem uns 15, 20 minutos para fazer tranquilamente, sem ninguém atrapalhar. Mais importante de tudo, não peçam ajuda para os universitários. Vocês têm que se reconhecer. Quando a gente se autoconhece, a gente é mais verdadeiro. Porque a gente não mostra tudo que tem aqui dentro e tudo que tem aqui dentro para as pessoas. A gente seleciona antes de falar. E nem adianta falar que você é totalmente franco, verdadeiro, porque sempre tem um segredinho, uma coisa que a gente não admite nem para nós mesmos. Façam o teste e depois me contam o que vocês acharam, certo? Espero vocês no próximo Adversidades. Essa semana tem uma série de novidades. Tem novidade no blog, tem novidade no podcast. Eu vou mudar um pouco a agenda, vou mudar um pouquinho a carinha do Instagram, mas fiquem de olho que vem muita coisa boa por aí, tá bom? Um beijo e até a próxima!